E como eu sou relator da MP 863, me cabe o dever de trazer essas informações aqui, uma vez que não poderei participar da ordem do dia de hoje. Na verdade, já era para ter viajado, não viajei por isso. Como é de conhecimento de todos nós, a Câmara dos Deputados somente ontem, na madrugada, votou a MP 863, que abre o capital estrangeiro para a aviação aérea. Hoje o Brasil chora por conta de ter só 2 ou 3 operadoras, empresas, os preços aviltantes e que deixa todo mundo em pânico, sobretudo nós dos estados mais distantes, do norte e nordeste do Brasil. Essa medida provisória foi debatida aqui no Senado Federal longamente e fizemos 3 alterações. Primeiramente, apresentamos o nosso relatório da forma do texto original, que a gente até entende que o mercado regula muito isso. Sucede que eu disse ontem, repito, aqui é diferente da Câmara, aqui a maioria dos senadores é do Norte e Nordeste, porque os estados têm o mesmo tanto de senadores, diferente dos deputados. E os deputados do Norte e Nordeste não aceitam ser tratados como estão sendo tratados, os senadores também e o povo especialmente. Então nós apresentamos 3 propostas, decidido pelo Colégio de Líderes do Senado. Embora tenha a minha opinião, eu tenho que, como relator, expressar a reunião da média. Eu apresentei uma reunião acatando uma solicitação do Sindicato dos Aeronautas, que estão inclusive aí fora, para garantir que pelo menos 2/3 da tripulação seja de brasileiros. A Câmara retirou isso ontem. E eu não consigo entender por quê, mas retirou. A outra medida, alteração, foi exatamente para garantir pelo menos 5% de voos regionais pelos primeiros 2 anos. 2 anos a partir das autorizações e concessões, não das operações. Ou seja, na prática, 1 ano, 1 ano e meio. Nada que o mercado não possa absorver. Neste período, cabe a nós, legisladores, substituir a obrigação por incentivo, porque é evidente que se faz isso não é por obrigação, é por incentivo. Como a palavra incentivo hoje está meio que proibida de ser utilizada, a gente colocou uma obrigação. Obrigação, repito, de 5% de voos, não é de passageiros, ser para voos regionais, pelos próximos 2 anos, a partir das autorizações e concessões. A propósito, ontem mesmo, a empresa Air Europa, que é da Espanha, protocolou na ANAC, pedido para exploração econômica aqui no Brasil. O nome da empresa se chamará Globalia. Ou seja, é a primeira, antes mesmo dessa medida estar se transformando em lei. E, em terceiro lugar, a questão das bagagens, que é de conhecimento de todos nós. E é o mais, que tem mais, inclusive, apelo para a população brasileira, porque é mais tangível. A Câmara modificou, só deixou a questão das bagagens. A Câmara tirou as 2. E ontem a gente fez aqui apelos de todos os líderes para que prestar atenção para isso, uma vez que hoje, à meia-noite, encerra o prazo dessa medida provisória. O que significa? Que se a gente der a medida provisória a forma que ela foi para a Câmara, aí caduca. Aí nós vamos ter que pagar o ônus dessa medida provisória caducar no nosso colo. A gente podia até fazer a alteração e mandar para a Câmara de volta, hoje à tarde. Mas o que adianta essa guerra de vaidade? Então eu quero dizer aqui como relator que estou de acordo que o projeto seja aprovado para que o Brasil não tenha perdido essa talvez última janela de oportunidade para abrir o capital estrangeiro. É um absurdo o Brasil ter uma reserva de mercado onde empresas estrangeiras só podem investir aqui 20%, que ninguém vem. É um absurdo ainda essa reserva de mercado. Então eu quero aqui dizer que não, da nossa parte não tem intransigência, mas a gente faz aqui um registro. É muito ruim que essa casa vá aos poucos se transformando numa casa carimbadora da Câmara dos Deputados. E nós fazemos isso numa demonstração de altruísmo, para, repito, não entrar numa guerra de vaidade. Eu acho que devemos aprovar a medida provisória, não estarei na hora da votação, mas é o entendimento do Senado que foi construído hoje com uma boa parte das lideranças e um apelo que foi feito de boa parte da sociedade, parte dela representada aí fora, e que se a gente não aprovar, significa que a medida provisória caduca. E eu disse aos aeronautas, disse àqueles que estão ali fora, que a gente tenta resgatar isso no projeto de lei do turismo que está aqui no Senado, que já veio da Câmara, e que nós vamos votar em breve.